Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está no mercado buscando defensores e meio-campistas. O Fogão precisa contratar mais um centroavante? Quais seriam as características desse atleta neste vídeo em mais um conteúdo robusto? Vamos entender muito do que está acontecendo hoje com a equipe treinada por Martim Anselmi. As ideias do treinador, variações e o Botafogo precisa continuar no mercado, galera. Mas não é simples contratar jogadores para aquilo que o Botafogo pode vir a desenvolver. O conteúdo é de fato muito especial. Gosto de fazer esse tipo de vídeo, então fique até o final. Pois bem, galera, vamos primeiro ao quadro tático e depois vamos a alguns lances do Botafogo atual do técnico Martim Anselmi. Esta é a ideia central do treinador argentino. 3-4-2-1, um Botafogo propondo o jogo, tendo mais posse no campo adversário. Essa aqui é a ideia clara do técnico Martim Anselmi, mas recentemente ele teve que variar. Jogou com linha de 5 na altitude de Potosí contra o Nacional, foi mais conservador contra o Flamengo na marcação, tentando sair em transições bem feitas, e o Botafogo poderia ter vencido as duas partidas. Mas atuando com a bola, pegando defesas na linha baixa, o Botafogo também conseguiu desenvolver jogadas sob o comando do técnico Martim Anselmi. Nesse esquema, o Martim Anselmi pode ter um centroavante como o Arthur Cabral, que, ao meu ver, galera, vem sofrendo muito fisicamente. O Arthur Cabral não consegue jogar várias partidas consecutivas. Desde quando chegou ao Botafogo, ele que no Campeonato Brasileiro participou do belo gol do Danilo contra o Cruzeiro com uma ótima assistência, nós vamos ver aqui, fez um belíssimo gol contra o Grêmio também, já não conseguiu jogar contra o Nacional em Potosí, nem viajou e não completou algumas partidas também, o Arthur Cabral, recentemente. Então, quando o técnico Martim Anselmi quer propor o jogo, o Botafogo consegue desenvolver algumas jogadas. Eu vou colocar aqui o terceiro gol do Botafogo contra o Cruzeiro, para entendermos que o Glorioso já conseguiu destravar defesas que estavam em bloco baixo. Então, galera, aqui nós temos o terceiro gol do Fogão contra o Cruzeiro. Estava 2-0 Botafogo, naquele momento o Cruzeiro tentando marcar no campo de defesa, porque o Botafogo tinha a bola ali na meia direita com o próprio Danilo e perto dele, Matheus Martins, Vitinho. O Danilo vai passar e o Nilton vai fazer uma ótima inversão lá para o lado esquerdo. Defesa do Cruzeiro está postada, mas o Natan com tranquilidade espera a infiltração do Danilo, que faz o gol de cabeça. Ou seja, o Fogão destravou uma defesa que estava perdendo, claro, o jogo, mas naquele momento não era uma linha alta. O Cruzeiro não marcava o Botafogo lá na frente. O gol do Danilo para abrir o placar teve a participação do Montoro e do Arthur Cabral como pivô. Lateral, time do Cruzeiro praticamente inteiro no campo de defesa, Montoro muito habilidoso, fez sentido o pivô estar ali, Arthur Cabral, para a infiltração do Danilo. Então, o Botafogo, se não tem o Arthur Cabral nas melhores condições físicas, nas melhores condições técnicas, precisa ir ao mercado para contratar um centroavante. Sobre o goleiro a gente já vem falando diariamente, mas precisa ir ao mercado para contratar um centroavante. Por quê? O técnico Martim Anselmi gosta de colocar o time no ataque, propondo o jogo, tendo a bola no pé, e um centroavante de área faz sentido. Só que contra alguns adversários e dentro de alguns contextos, o técnico Martim Anselmi sabe trazer o Botafogo para a linha mais baixa para explorar velocidade até por dentro. E ali ele vem utilizando o Matheus Martins. Eu falava na chegada do Martim Anselmi que se eu fosse o Matheus Martins, treinaria muita finalização, porque tem potência e tem velocidade. O Caio Jorge, não estou comparando os dois atletas, no Cruzeiro se destaca porque consegue explorar as linhas altas dos adversários, tem muita velocidade, muita força e finaliza muito bem. O gol custa caro. Ele
sabe finalizar, mesmo sendo muito jovem. Só que o Caio Jorge também consegue jogar contra uma equipe que atua em bloco baixo. Ele tem essa característica também. Por isso, vale muito. O Flamengo tentou levar e o Cruzeiro não liberou, mesmo por muita grana. É claro que o Matheus Martins dificilmente seria um Caio Jorge, mas já que o treinador do Botafogo consegue variar bem contra diversas equipes e o Matheus Martins faz sentido para entrar em velocidade, o jogador tem que estar atento, precisa treinar muito, porque tem algumas valências importantes para o jogo. Vou mostrar para vocês, então, como o Botafogo se portou em termos de linha contra o Nacional Potosí e depois alguns lances recentes do Matheus Martins. 4.000 metros de altura, Botafogo muito desfalcado, o técnico buscou um 5-4-1. E a ideia é utilizar um centroavante de velocidade. O Botafogo tinha Vitinho como um lateral direito, Matheus Ponte, Bastos e Barbosa como 3 zagueiros e o lateral esquerdo era o Alex Telles, mas era uma linha de 5, o goleiro era o Léo Link. Aqui na linha de 4, Barreira, Botafogo tinha o Wallace Davi, Newton e o Montoro. Com o Matheus Martins, um pouquinho mais adiantado, para explorar a linha alta no 4-4-2 do Nacional Potosí. E não é que o Matheus Martins teve a oportunidade, teve a bola do primeiro tempo. Olha aqui, galera, o Barbosa tem a bola, o Botafogo no bloco baixinho, Matheus Martins aponta entre 2 defensores adversários. A bola viaja, Matheus Martins já está à frente dos rivais. O adversário ainda escorregou, o Matheus Martins, frente ao goleiro, finalizou para fora. Perdeu o gol. A jogada saiu. O Botafogo tinha um atleta de potência por dentro para finalizar. O grande problema, a execução, a finalização do Matheus Martins. Aí complica a ideia do treinador que trabalhou aquilo a semana inteira, ou por alguns dias, e quando teve a chance, o jogador não conseguiu fazer o gol. Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Trabalho longevo do Felipe Luiz em relação ao Martim Anselmi no Botafogo, que já estava desfalcado, e pensando também no jogo da altitude contra o Nacional, o Botafogo teria que marcar bem o Flamengo e atrair o rubro-negro para sair em transição rápida. O lance que vocês vão ver não é contra-ataque, é uma transição bem feita, com o Neto, por exemplo, participando, do goleiro, e ele deu a bola no espaço, o Newton encontrou o Barreira, que encontrou muito bem após levantar a cabeça, o Matheus Martins, explorando a linha alta do adversário. O Matheus Martins perdeu o gol. Botafogo quebra a linha com o Newton, encontrando o Barreira, Matheus Martins vai explorar o espaço entre os defensores do Flamengo, chega inteiro, mas se joga inexplicavelmente. Veja como o Flamengo vai marcar em cima e o Botafogo consegue sair. Bola limpa para o Barreira. Levantou a cabeça, encontrou um ótimo passe. Era só o Matheus Martins finalizar com mais tranquilidade. A questão é, não vai acontecer o tempo todo, embora o Botafogo tenha aproveitado em outros momentos pelo lado essa linha alta do Flamengo. Poderia ter feito mais gols. É que essa chance foi muito clara. Então percebam, o Botafogo, quando se propõe a defender e sair em transição, encontra espaços também para o Matheus Martins, como encontrou contra o próprio Cruzeiro. Estava 1-0 para o Botafogo e vocês vão perceber que o Montoro já sabia da passagem do Matheus Martins, que entrara no lugar do Arthur Cabral para explorar a linha alta do rival. Montoro dominou, já deu o passe na frente, sempre por dentro. Matheus Martins dessa vez foi muito bem, conduziu, o Fagner não chegou. Gol do Botafogo. Então, o Botafogo contrata um jogador para ser centroavante no lugar do Arthur Cabral, com as características de área, ou um jogador para explorar linhas altas, como o Matheus Martins vem explorando, mas para executar melhor, para finalizar melhor e para fazer os gols que o Matheus Martins vem perdendo. Fez contra o Cruzeiro, mas perdeu contra o Flamengo e perdeu contra o Nacional Potosí. Ao meu ver, se o Botafogo contratar um centroavante, tem que buscar o melhor. É difícil encontrar um jogador que case essas características, porque custa muito caro no mercado internacional. Não tem esse tipo de jogador no Brasil, além do Caio Jorge, talvez o Vitor Roque também no Palmeiras, que é muito bom em entrada em diagonal, entrar com velocidade e também consegue ser aquele jogador de área em dado momento, mesmo não sendo tão alto. Agora,
Se o Botafogo for ao mercado para contratar um centroavante, ou estiver também para contratar um centroavante, que traga um jogador, ao meu ver, com as características de área. Por quê? A ideia do Anselmo é de ser dominante na maioria dos jogos. O Arthur Cabral perdeu algumas chances no Carioca, mas teve algumas possibilidades e nós reclamamos quando ele perdeu alguns gols. A bola também chegou ao Arthur Cabral. E aí, o Matheus Martins torna-se um bom reserva para a mudança de característica da equipe. Ao invés de ir ao mercado, trabalha o Matheus Martins por dentro, na posição que ele está entrando, porque toda hora ele está tendo chance. Se ele melhorar essa finalização, vai dar vitórias ao Botafogo. Fabiano, eu não aguento mais o Matheus Martins. Ele perde muito gol. Então, tem que trabalhar um titular para que o técnico Martim Anselmi consiga executar as jogadas de acordo com o que ele pensa também, a não ser que o Anselmi fale: quero trabalhar com um centroavante móvel, com as características do Matheus Martins e que também faça gols. Aí vai ao mercado logo e tenta esse jogador. Mas, pensando e observando de fora, centroavante, qualificado, e o banco já está aí, tem que treinar muita finalização para conseguir trabalhar em modelos de jogo quando o Botafogo tiver que explorar a linha alta. E por que eu também estou falando isso? Não tem tanto dinheiro assim, gente. Se é que tem dinheiro hoje no Botafogo. Não vai conseguir contratar, isso é sonho, um jogador para ser o principal centroavante e um banco com as características do Matheus Martins que ainda faça gol. É melhor, então, ou menos difícil hoje, trabalhar quem está aqui para evoluir, sendo reserva. E o Botafogo segue no mercado atrás de peças, como falei inicialmente. Eu queria tanto falar de futebol, campo e bola, sem ter que ficar falando de Transferban, Eagle, Ares, John Textor, contratações o tempo inteiro, Medina, que eu espero que chegue logo, e foi bom fazer esse vídeo com vocês. Beleza, galera? Hoje tem apresentação na parte da tarde, Edenilson no Newton Santos. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like aqui, ativando o sininho. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!